a gente vai criar essa parte da API, né? Como é que a gente vai fazer? Ó, vamos aqui na API. Eu vou comentar aqui, ó. Tá tudo comentado, tá? Não tá executando nada. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou usar uma biblioteca chamada Express, tá? Então aqui, ó, require, para a gente carregar a biblioteca. E aqui a gente informa Express, tá? Essa biblioteca que vai permitir a gente chamar a API, tá? Usando uma URL mesmo, tá? A gente vai vir aqui, ó, de forma resumida, tá? A gente vai conseguir vir aqui, ó, no navegador e digitar ó, http // aí aqui o host, né, e a porta onde a gente vai executar essa API /tarefas, tá? Então aqui ó, a gente vai conseguir chamar, por exemplo, essa função aqui, ó, getTarefas, tá? Usando esse endereço aqui só, eu dou um enter, eu consigo me comunicar com a API, tá? Então o Express aqui é para a gente expor, tá, essas funcionalidades, tá? Para a gente acessar por meio da internet, tá? Do protocolo HTTP, mais especificamente, tá? Mais tecnicamente, digamos assim, tá? Mas resumidamente vai ser uma URL ali do navegador, tá? Então aqui a gente já está aqui com o Express e aqui ó, a gente vai instanciar o Express assim, ó. A gente vai chamar app, então Express, e a gente vai abrir e fechar chaves aqui, tá? Ó. Isso daqui quer dizer que a gente está chamando uma função, tá? Lembra aqui, ó, que aqui, por exemplo, no getTarefas, a gente colocou o nome, né, da função e abre e fecha aqui chave, parênteses, né? Então aqui é da mesma forma, tá? A gente está invocando aqui, carregando, chamando mesmo, né? Inicializando aqui o Express e armazenando ele aqui na variável app, tá? Aí, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui embaixo, depois de tudo, eu vou fazer app.listen, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar 3000 e function, ó, aqui eu não lembro, rec res, acho que aqui não precisa informar parâmetros, e aqui eu vou só colocar um console.log, eu já explico aqui o que está acontecendo, tá? Ó, vou colocar assim, ó, API executando, tá? API REST, tá? Vou colocar assim, executando na porta 3000. Tá? REST por quê? Justamente porque a gente vai usar essa questão do HTTP, tá? Do endereço web. Bacana? Então aqui eu coloquei essa mensagem. Então aqui o que vai acontecer, né? Quando a gente executar aqui esse JavaScript, né? Quando a gente fizer node api.js, o JavaScript aqui vai ser executado, né? E quando chegar aqui embaixo, ó, no app.listen, o servidor ele vai ficar escutando, aguardando requisições, tá? Requisições de quem? De algum cliente que queira se conectar com essa API aqui, tá? E para conectar, ele vai usar essa porta aqui, tá bom? E aí ele vai dar esse console aqui para a gente ver que o servidor está no ar. Bacana? Ó, vamos só fazer um teste aqui. Então vou aqui em cima. Primeiro, né, claro. Vamos aqui no terminal. Opa, ver terminal.
gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem que instalar o Express, né? Se a gente ver aqui, ó, no package.json, ele não está instalado aqui, ó, tá? Então, para instalar, npm install express. Como eu não estou informando nenhuma versão aqui, tá? Eu poderia informar aqui a versão 1.2, etc. Como eu não estou informando, ele vai pegar a versão mais recente do Express para instalar. Ele vai adicionar aqui, ó, adicionou a versão 11, tá? Então a gente já instalou o Express. Bacana, agora vamos executar a nossa API. A gente está subindo a API, né? Ó, agora aqui, ó, API REST escutando na porta 3000. Ó que interessante, ó, ele até aqui, ó, falou que tem um aplicativo em execução na porta 3000. Se a gente clicar em abrir no navegador, ó, ele vai abrir aqui. Ó que interessante, né? E aqui, ó, já tem esse cannot get, né? Então aqui é a nossa API, o Express, né? Já retornando para a gente alguma coisa. Então aqui já indica que está funcionando, tá? Ele até colocou get aqui, né? Que é justamente um dos verbos HTTP, tá? É a parte mais técnica, tá? Mas isso aqui é um dos verbos que a gente vai usar para definir qual é a função que a gente vai querer executar, quais daquelas funções, tá? Vamos aqui, vou explicar aqui com detalhes, ó. Então, bacana. Então, já está funcionando aqui nossa API. Agora, vamos fazer o seguinte. Para a gente conseguir definir o endereço, né? Porque eu quero vir aqui, ó, e conseguir dar um barra tarefas e executar aquela função getTarefas que a gente criou. Como é que a gente faz isso? Basta a gente fazer, ó, app.get, tá? Esse get aqui, ó, é o verbo HTTP que eu comentei, tá? Então, ó, a gente está usando o get, ou seja, a gente quer obter as tarefas, tá? Aí aqui a gente vai passar o caminho, né, onde a gente vai acessar, tá? Então vai ser esse caminho aqui, né, ó, 3000 barra tarefas, tá? Então, ó, bacana, tarefas. E aqui, ó, a gente vai definir uma função que ela vai ser executada quando a gente digitar esse barra tarefas, tá? E essa função, ela vai receber a requisição, porque quem está chamando aqui, ó, no barra tarefas, vai fazer uma requisição, né? E pode mandar dados nessa requisição, tá? Esses dados vão ficar aqui nesse parâmetro, armazenados nesse parâmetro rec, tá? Depois a gente vai até ver como recuperar esses dados, tá? E aqui res, que é a resposta que o servidor aqui, que a API, vai retornar aqui quando a gente dá um Enter aqui, ó, tá bom? E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, console.log, ó, chamada, vou colocar aqui, ó, chamada get no endereço barra tarefas, tá? Aqui é recurso, tá? Mas tecnicamente, tarefas. Então vamos ver aqui, ó, Node API, ó, tá rodando. Agora se eu vim aqui, ó, der um Enter, vamos ver, barra tarefas. Ó, observa que interessante. Ele não está retornando, tá? Por quê? Ó, ele está pensando aqui em cima, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, ele até
executou a chamada get no endereço recurso tarefas. Então ele entrou nessa função, né? Só que ele ainda não retornou para o cliente. Então como é que a gente faz para retornar? Ué, usa esse res aqui, ó. Isso aqui é de response, tá? Que é de resposta. Esse rec é de request, que é de requisição, tá bom? Então a gente tem que dar um res e aqui a gente pode simplesmente dar um end, ó. Finalizou aqui de fazer o que tinha que fazer aqui, né, no servidor, na API, e a API está retornando para o cliente, tá? Para quem está chamando. No caso aqui é essa chamada aqui, ó. Vamos executar de novo. Então, executar aqui novamente. Ó, agora vamos ver, ó. Executei. Aí ele já retornou, tá vendo? Não ficou mais pensando, ó. Então aqui ele já retornou um res end. Aqui, ó, eu poderia retornar, em vez de só retornar, né, finalizar aqui a chamada, né? Eu posso retornar também um JSON, tá? E aqui eu coloco o JSON, o objeto, né? Então aqui, ó, posso colocar aqui, ó, por exemplo, ó, teste, colocar um JSON qualquer aqui, ó. Funcionou. Opa, funcionou. Poderia ser até o próprio JSON, né, que a gente criou aqui, ó. Vamos ver. Acho que deve ter algum exemplo aqui no README. Vamos ver se tem algum exemplo. A gente pode usar esse exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Até copiar. Eu vou colar aqui, ó. Vamos ver. Remover, colei aqui. Vamos ver se vai funcionar. Subir a API. Vou dar aqui o barra tarefas. Olha que interessante. Já retornou, tá? Agora basta a gente, em vez de passar direto aqui, ó, a gente chamar a função, né? Aqui, ó, o get tarefas. Só que, em vez de chamar ela, vamos fazer o seguinte, eu vou copiar aqui, ó, e vou colar aqui, ó. Aqui, né? Deixa eu apagar. Tarefas. E aqui, em vez de retornar esse JSON aqui estático, só vou retornar aqui o tarefas. Tá? Como aqui está o wait, né? A gente viu que tem que colocar o async aqui na função. Bom, então vamos aqui abrir o terminal. Vamos executar aqui, ó, Node API. Agora vamos ver se a gente consegue obter do banco as tarefas. Bacana, a gente já está obtendo do banco, tá vendo? As tarefas. Por meio aqui de uma URL, né? Bacana. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para os outros, tá? Então aqui, ó, a gente fez o do get, a gente vai fazer a mesma coisa para os outros, tá? Só que tem um detalhe, tá bom? O get aqui, né? Esse get aqui, quando a gente vem aqui no navegador, ó, coloca essa URL e dá um enter, essa requisição ela está sendo feita utilizando o get, tá? Que é o padrão aqui do navegador. Para a gente conseguir chamar aqui as outras, né? Os outros verbos que a gente chama, vou até copiar aqui, ó. Que no caso aqui, ó, é o post para criar, tá? Isso daqui é do protocolo HTTP, tá bom? Do post para criar. Então a gente vai criar uma tarefa aqui usando o post. Aqui eu só vou colocar um console log por enquanto, ó, resend, colocar só assim, ó, só para finalizar, né, retornar, que é o console.log. Ó, vou colocar assim, ó, executando post. E os outros também aqui, ó, tem o put, o delete, que é para remover.
E aqui tem um detalhe, tá? Que a gente pode passar um ID também. Aqui a gente chama isso aqui pro recurso, né? Aqui, tá? Para esse recurso a gente pode passar um ID. Depois a gente vai ver como recuperar esse ID aqui, que vai ser o ID que a gente especificar aqui na URL, né? Que é justamente o ID que a gente quer remover, tá? Mas vamos deixar bem assim, né? Ó. E, por último, a gente tem o put, que é para atualizar uma tarefa, tá? E a gente vai ver como obter, né, os dados da tarefa que a gente quer atualizar. Bacana? Aqui é delete, né? Delete. Executando post. E put. Bacana. Aqui agora, ó, eu vou usar aqui no serviço, que eu coloquei até aqui ó, no readme, que é para a gente fazer esses tipos de chamadas, tá? Então, ó, na verdade eu nem testei esse serviço aqui, ó, vamos ver se está funcionando, se funciona, tá? Então, seria esse API request.io. Ele serve para a gente fazer chamadas mesmo, né, HTTPs. Então, aqui ó, no GET, né, aqui o que acontece, né, ó, para a gente conseguir chamar essa nossa API a partir desse serviço aqui, né, é um serviço que está em outro servidor, né, está totalmente fora aqui da nossa aplicação. Então, ele precisa ter acesso aqui a essa URL aqui, né, ó. Só que essa URL aqui, a porta, né, ó, da API, dá para ver aqui nessa aba portas que ela está privada, né? Ou seja, só a gente consegue acessar. Para deixar ela pública, vou clicar com o botão direito, ó, visibilidade da porta, pública. Ó, deixei ela pública. Agora, eu vou clicar aqui, ó, copiar endereço, para a gente copiar o endereço, que é justamente, acho que esse mesmo endereço aqui, ó. É o mesmo endereço aqui, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, vou colocar o endereço tarefas, tá? Deixa eu aumentar aqui. Isso daqui é basicamente o que a gente está fazendo quando a gente vem aqui ó, e executa aqui, ó, direto aqui no navegador, tá bom? A mesma coisa, só que a gente vai usar esse serviço aqui, tá? Então, vamos dar um send, ó, send on. Tá. Então, desse origin, esse problema é de cors, né, que a gente chama. Se escreve assim, ó. Cors. CORS, né? Por que dá esse problema? É uma medida de segurança do navegador que não permite, né, que quem está chamando a API esteja em outro servidor, né? Então, para chamar essa API aqui, ó, que a gente criou, é necessário que a gente esteja no mesmo servidor, ou seja, no mesmo endereço, na mesma máquina, tá? No mesmo host. Como aqui está em outro host, né? Está nesse API request.io, então o navegador não deixa fazer essa chamada, tá? Tanto é, ó, que a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente tem essa opção aqui embaixo, ó, que ele gera, ó, generate cur commands, tá? Esse cur, C-U-R-L, é uma ferramenta, vou copiar aqui, ó, do próprio sistema operacional, no caso aqui do Linux, né? Mas no Windows também funciona, que permite a gente fazer essas chamadas, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um novo terminal, vou clicar nesse botãozinho aqui de mais, ó, para abrir um novo terminal. Aí vai ficar aqui o Node, aqui, ó, o back-end executando, e aqui esse novo terminal. Eu vou colar esse comando e só vou dar um Enter. Ó, que interessante, ó, tá vendo? Ele conectou na API,
Ó, e retornou os dados aqui. Bacana? Então aqui a gente não teve problemas, né? Por quê? Porque uma que a gente está local, né? Está no mesmo, na mesma máquina onde está rodando a API. E outra que a gente não está executando no navegador, tá? Se tivesse executando no navegador, ia dar problema, porque se não tiver no mesmo servidor, tá bom? Bom, bacana, a gente fez aqui o get, agora vamos fazer os outros, né? Por exemplo, ó, vamos executar aqui ó, o post, tá? Então, como é que a gente faz, né? Antes, vamos habilitar, tá, essa opção por enquanto, tá? Só para a gente testar, para conseguir um outro servidor chamar a nossa API, tá? Outro servidor de fora, aqui onde está rodando a nossa API, conseguir acessar. Para isso, a gente faz assim, ó, app.use e aqui a gente coloca express ponto course, tá? Então, com isso aqui a gente já habilita para conseguir fazer a chamada. Ó. Opa! Express. Ah, tá. Aqui não. Deixa eu ver aqui que na verdade eu não lembro. App use course. Vamos ver aqui, ó. App use e aqui o course direto, tá? Só que a gente vai ter que importar aqui, ó, esse course aqui, ó. Então a gente pode vir aqui e aqui usar o course, tá? Tá em aspas simples aqui, não faz diferença, vou deixar assim mesmo. E aqui, ó, app use, a gente só passa aqui o course, tá? Essa aqui é uma outra biblioteca, né? Para instalar ela, basta fazer um npm install course. Bacana, já instalou. Agora vamos rodar aqui Node API novamente, nossa API. Vamos testar agora se a gente consegue fazer essa chamada aqui, né? Que deu erro aqui, ó. Então, request. Deixa eu ver aqui, negócio. Tem que ver aqui a questão da porta, né? Ele ficou privada novamente. Colocar ela como pública. Bacana, tá pública agora. Vamos fazer a chamada. Agora retornou. Agora sim, ó, retornou, ó, o body. Tá? Então aqui ele já está retornando, ó, que legal. Então ele veio aqui, né, ó. Aqui é o get, né? Então o get ele já entrou aqui, ó, nessa função e retornou aqui as tarefas, que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Agora vamos tentar chamar aqui, ó, essa função aqui, né? Esse recurso aqui de post, né? Então post no barra tarefas. Então vamos lá. Então aqui a gente, em vez de get, vai chamar post no mesmo endereço, barra tarefas. Tá? Vamos fazer só assim por enquanto. Eu vou enviar um send. Ó, bacana. Enviei. Vamos ver lá se realmente chegou. Se ele executou aqui, ó, vamos ver terminal. Ó, executando o post. Então chegou aqui, né? Ele executou aqui, ó, executando o post, tá? Aí aqui no post, eu falei que é para a gente criar, né, algum recurso,
né? No caso aqui no get é para a gente obter algum recurso, que no caso são as tarefas. No post a gente vai criar um recurso aqui, no caso é a tarefa, que é justamente aqui o insert, né? A gente vai criar, ou seja, a gente vai inserir uma tarefa no banco, tá? Aí eu vou colar aqui, mas eu vou fazer assim, eu vou comentar, tá bom? Aqui, né, para a gente fazer esse insert aqui ó, no banco, a gente vai precisar do título e dessa informação se está concluído ou não, tá? Ou seja, de alguma forma, aqui ó, na requisição, eu tenho que passar essas duas informações, né? Como que a gente vai passar, né, aqui? A gente vai simplesmente ó, pegar aqui, deixa eu pegar um exemplo, pegar aqui esse exemplo aqui, ó, até coloquei aqui, né, ó, um exemplo, né, ó, npm install, deixa eu colocar aqui como concluído, né, listar tarefas, deixa eu colocar assim, o post a gente está fazendo agora, tá? Isso aqui é só para a gente ir acompanhando aqui. Então, a gente vai fazer o post agora, ó, vou copiar aqui, a gente vai criar aqui, ó, essa tarefa, tá? Então, aqui, ó, nesse request aqui, né, nessa requisição, eu vou mandar esse JSON aqui, tá? Para aquela função lá de post. Aqui, ó, tá? Para esse post, tá? E como que eu vou obter essas informações, né? Através do REQ, da requisição. Então, requisição.body, tá? E repara que aqui, ó, até ele fala request body, né? Então, no corpo, né, no body, eu vou obter o quê? O título. Se eu fizer só assim, ó, que interessante, ó, fazer assim, só assim, ó, let tarefa, tá? E aqui eu vou dar o console.log de tarefa. Bom, então aqui eu vou parar o servidor, vou subir de novo. Aí novamente tem que lembrar aqui de deixar ele público. Aí eu vou vir aqui e executar com esse JSON. Vamos ver aqui no terminal o que ele colocou. Ó, então executando o post, só que aqui ele deu como undefined, tá? Por que isso? Porque ó, aqui o Express a gente tem que informar para ele, né, uma configuração de JSON, tá? A gente precisa informar para ele usar o JSON. Então a gente faz assim, ó, deixa eu ver aqui também que use JSON Express. Vamos ver aqui, ó. App use express.json. Então aqui a gente vai ter que usar app use.express.json. Por que isso? Justamente para ele conseguir interpretar esse JSON aqui, ó, que a gente está mandando, e conseguir passar aqui, ó, né, como parâmetro aqui, né, na requisição aqui, ó, nesse objeto body, tá bom? Para ele fazer o parser, né, que a gente chama, tá? Vamos tentar aqui novamente, Node API. Aqui vamos deixar visibilidade pública. Bacana, send. Enviei, vamos ver aqui no terminal. Ele ainda não está pegando, né? Eu pausei um pouco e dei uma verificada aqui, né? Do porquê que não estava trazendo aqui, né? A tarefa, né?
É um problema desse serviço aqui, tá? O que eu fiz foi baixar aqui, ó, esse programa aqui, né, chamada Postman, tá? Né, que é essa URL aqui, ó. Tá? Então basta entrar nessa URL, postman.com/downloads. Aí a partir dele eu consegui fazer a chamada. Então se eu chamar aqui, deixa eu ver se já está no ar, está no ar. Aqui é o terminal. Então tá rodando ali nossa API. Agora eu vou chamar aqui, né? Ó. Eu criei aqui um request, deixa eu ver se dá para aumentar. Coloquei aqui o endereço /tarefas, né? E aqui o JSON, igual que a gente fez do serviço ali online. Então vou clicar aqui em Send. Vamos verificar lá no servidor, na API, ó. Agora sim ele trouxe, tá vendo? Então é um problema aqui desse serviço aqui mesmo, tá? Eu vou deixar aqui, ó, inclusive, aqui no README, aqui, em vez de deixar aqui esse serviço, vou apagar ele, vou deixar aqui do Postman, tá? Então aqui, né, ele já retornou aqui os dados da tarefa, né, que é o título e o concluída. Então basta a gente vir aqui agora e fazer aqui a chamada no banco propriamente dito, né? E aqui, ó, a gente faz, ó, carry bar ponto título, e aqui, ó, carry body, que é o corpo, ponto concluída. Aí isso aqui tudo a gente pode apagar, tá? Vou até remover aqui o console log, tá? Bacana. Agora vamos fazer aqui o delete, tá? Aqui no Postman a gente já colocou aqui esse get. Eu vou criar aqui um novo. Deixa eu duplicar aqui, ó. Aqui eu vou colocar assim, ó. Deixa eu renomear aqui. Ó, aqui eu vou colocar assim, ó. Get. Ó, obtém tarefas. Ah, não. Aqui é cria tarefas, né? Ó. Cria tarefa. Que é o post, né? Esse daqui, ó, vou renomear para cria tarefa lista tarefas. Esse lista tarefas, deixa eu pegar aqui, vai ser o mesmo endereço aqui, só que é o get, né? Que é o get. Então se a gente chamar aqui, ó, ele já está retornando aqui as tarefas. Bacana? Inclusive, aqui não tem essa tarefa. Vamos fazer um teste agora, né? Ó. Deixa eu aumentar aqui. Então aqui, ó, ele tem até o ID 7. Vamos aqui, ó, no cria tarefa, nessa aba aqui, ó. Eu vou executar aqui agora, para ver se ele realmente está criando a tarefa. Ó, vamos voltar no listar. Vou chamar o listar novamente. Aqui deu algum erro, né? JSON, cria tarefa. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente não parou aqui, né? O que aconteceu? Eu ajustei aqui, né, ó, o post para inserir no banco, só que faltou reiniciar aqui a nossa API. Então, vou deixar aqui novamente a porta visível, pública, né? Agora aqui eu vou chamar o cria tarefa. Agora vamos chamar aqui o listar tarefa. Ó, agora sim, ó, a nova tarefa aqui foi adicionada. Bacana? Agora é só a gente fazer os outros, né? O delete, né? A gente vai ter que obter o ID aqui, né?
Então aqui a gente colocou essa informação de ID, tá? Aqui eu já vou até fazer direto. Ó, vamos lá. Aqui, delete. Meio que na confiança, né? Que vai dar certo. Então, como que a gente pega aqui o ID da requisição, né? Basta a gente vir aqui, ó, rec.params.id, parâmetro ID, tá? Que é justamente aqui esse ID aqui, tá? E como que a gente vai informar esse ID aqui quando a gente chamar aqui a API? A gente faz o seguinte, ó. Deixa eu até reiniciar aqui, ó. Dar um Ctrl C para parar. Vou executar novamente. Vou colocar aqui a visibilidade pública. Agora vamos remover aqui, ó. Justamente, vamos remover aqui, por exemplo, estudar Node, esse de ID 2, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar aqui esse listar, duplicate, e vou renomear ele para remover tarefa. Tá, aqui ele vai ter aqui o mesma URL. Aqui, só que em vez de post, aqui é delete. Bacana. E aqui a gente vai fazer, ó, remover barra tarefas, barra, e o ID que a gente quer mover, que é 2. Tá? Fazendo isso, barra 2, barra 2, quando chegar aqui no servidor, né? Aqui, ó. Quando chegar aqui na API, né? Esse ID aqui, ó, ele vai estar com valor de 2, tá? E aí ele vai fazer o delete. Bacana? Vamos testar. Então, vou enviar aqui, ó. Deixa eu salvar, enviar. Tá. Agora vamos listar as tarefas, né? Esse ID tem que ter sumido isso aqui, ó, estudar Node. Ó, sumiu o ID 2, ó, só tem o ID 3 em diante. Bacana? Salvar aqui, salvar aqui. E por último, a gente vai atualizar as tarefas, né? Atualizar uma tarefa, tá? Para atualizar a tarefa, a gente vai ter que ter o ID dela, né? Então, a gente vai ter que ter aqui o ID. Então, vamos passar aqui como parâmetro o ID. E os dados da tarefa, né? Que a gente quer mudar. O título e o concluída, né? Então, vamos pegar aqui o atualizar. Atualiza a tarefa. Eu vou aqui. Aqui, né? Então, eu vou apagar isso aqui. Eu vou colar aqui. Então, título, concluída e ID, tá? O título, a gente vai fazer o seguinte, ó, da mesma forma que a gente fez na hora de criar, né? A gente obteve aqui do body, né? Então, request body ponto título, ó, request body ponto concluída, e o ID é o que está como parâmetro, então é o rec ponto params.id, tá? Então, vou salvar aqui. E agora eu vou reiniciar aqui a API. Iniciei. E aqui eu vou deixar a visibilidade da porta pública. Bacana. Agora a gente vai aqui no listar, aqui no remover. Ó, vamos duplicar. Remover. E aqui eu vou colocar atualizar. Atualizar tarefa. Então aqui a gente vai usar, em vez do delete, vamos usar o put.
gente vai atualizar aqui, ó, vamos dar um listar tarefas aqui. Ó, tarefa, vamos pegar qualquer uma aqui, a 5. Então, estudar HTML. Vamos mudar isso aqui. Eu vou até copiar, ó, aqui, Ctrl C. Vou vir aqui na atualizar tarefa. Então, aqui, ó, no body, para a gente mandar as informações, ó, vou colocar aqui JSON. O ID é 5. Então, a gente vai passar como parâmetro aqui o ID 5. E aqui no body, a gente vai passar, ó, o que a gente quer alterar, né? Do que já tem, ó. Estudar HTML. Colocar assim, HTML5. E aqui eu vou colocar true. Já está true. Vou colocar false. HTML5 avançado. Então, aqui, bacana, já está tudo certo. Eu vou enviar. Ó, enviei. Agora, vamos aqui no listar tarefas. Vamos ver se vai mudar, hein? Ó, ID 5. Ó, send, listar tarefas. Ó, ID 5, estudar HTML5 avançado. Então, tá ok, né? Tá funcionando. Ó, agora tá como false. Então, a gente fez as 4 operações, né? De adicionar a tarefa, remover, atualizar e de listar a tarefa, né? De fazer a leitura da tarefa. Agora aqui, ó, vou fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui o terminal. Agora aqui eu vou remover essas funções aqui, ó, que a gente fez só para criar a primeira parte, né? Que eu vou remover, criar a primeira parte da comunicação direta com o banco, né? Sem usar o HTTP, né? Então, vou apagar isso aqui, ó. Então, aqui ficou um código bem enxuto, né? Deixa eu tirar até o zoom aqui, que eu dou zoom. Ó, então, aqui em 34 linhas, né? A gente criou uma API, né? Uma REST API e se comunicou com o banco de dados, tá? Então, aqui ficou um código, uma API bem completa para a gente trabalhar. Bacana? Bom, então, resumindo, né, a gente usou aqui a biblioteca do pgpromise para se comunicar com o banco de dados, tá? Depois que a gente fez essa comunicação, né, a gente expôs essas funcionalidades, né, de insert, delete, update e de leitura, né, de select, usando uma API como o Express. Bacana? Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe aqui seus comentários abaixo do vídeo e nos vemos no próximo vídeo, que vai ser sobre a parte do front-end, acessando mesmo, né, aqui a API, ó. Então, aqui no projeto, no desenho, né, agora aqui a gente já tem aqui a parte do back-end aqui concluída, né, a nossa API. Agora a gente vai começar a construir esse lado aqui do front-end para se comunicar com a API. Bacana? Bom, é isso. Até mais.